Mateus, capítulo número 16, para a gente começar aqui. Enquanto isso, está preto no branco aí. Enquanto isso, Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia, você que trouxe. Mateus 16. Alguém conhece essa música aí? É uma música aí, maestro. Nada é igual ao seu redor. Alguém conhece? Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar. Teologia para explicar. Big Bang para disfarçar. O Big Bang para disfarçar. Pode alguém me iluminar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Silêncio. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder. sabedoria é poder, Vontade de vontade de beber beber da água da fonte da vida. da água da fonte da vida. Antes que o ar não houvesse, Antes que o mar já houvesse, já era Deus. ele já era Deus. Se revelou Se revelou aos seus. do crente ao ateu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém? Ninguém explica. Vamos ler aqui, pessoal, o capítulo 16 do livro de Mateus. Nós vamos, hoje, esse mês nós estamos começando, versículo de número 19, tá? Hoje nós estamos começando um propósito aqui na igreja, o mês da concordância. E eu vou explicar para você por que nós vamos fazer isso. Por que às vezes nós fazemos aqui o mês da honra, o mês da fidelidade, o mês da misericórdia? Não é simplesmente para a gente ter um tema porque a gente não tem o que fazer. Eu vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, por que nós fazemos isso. No capítulo 16 do livro de Mateus, no versículo de número... Vamos ver no capítulo 16 adiante, versículo 16 adiante. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler o 14, gente, para ficar melhor. E eles disseram, uns dizem, vamos ler o 13, desculpa, vamos começar do zero, vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem de Deus? O Filho do homem. E eles disseram: uns, João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Olhem para mim. Jesus perguntou para os discípulos: O que os homens dizem a respeito de mim? E alguns disseram, alguns dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas. As pessoas viam em Jesus características que os profetas tinham, por isso diziam que ele era um dos profetas. Só que Deus, ele nunca pode ser comparado com o profeta. Deus é Deus. E muitas vezes
As pessoas estão perdendo batalhas porque não estão indo a Deus como se Ele fosse Deus, mas estão indo a Deus como se Ele fosse um profeta, ou como se Ele fosse somente alguém que pode ajudar. Nós temos que entender que Deus Ele pode ajudar, mas nós não podemos ir a Ele só como alguém que pode nos ajudar. Nós temos que ir a Ele como ir a Deus, como aquele que pode tudo, Criador de tudo, Autor de tudo, aquele que não está abaixo de ninguém, mas está acima de tudo e de todos. O versículo de baixo diz assim, versículo 15: E disse-lhes: E vós, quem dizes que sou? Por que vós? Ele olhou para os discípulos e falou: E vós? O que dizes que sou? Porque uma coisa, olha só, eram as pessoas que viam Jesus de longe. Uma coisa eram as pessoas que ouviam Jesus, ouviam falar de Jesus. E outra coisa é aqueles que andam com Ele. Os discípulos andavam com Ele. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: Eles dizem que eu sou um dos profetas. E vocês? Eu quero saber de vocês, discípulos. Ele olhou para os discípulos e disse: E vocês? Ele olhou para os 12 e disse: E vocês? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que me acompanham de perto, vocês que andam comigo, como vocês me veem? O versículo 16 diz assim: E Pedro, Simão, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você vê que o Pedro se levantou e ele disse: Eu não te vejo como profeta, eu não te vejo como um dos profetas, eu te vejo como Cristo, como aquele que resolve, como aquele que está acima de tudo, como aquele que tem autoridade no teu nome. É dessa maneira que Deus Ele quer que o vejamos, como Cristo. Deus não quer que olhemos para Ele como um ajudador. Ele quer que olhemos para Ele como Cristo. Essa que é a realidade. Se nós ficarmos olhando para Deus como aquele que pode somente resolver os nossos problemas, nós estamos meio certo, porque Ele pode resolver mesmo, mas nós temos que ir a Ele como Deus. O versículo de baixo diz assim, versículo 17, Jesus elogia o Pedro. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus ele fala: Pedro, bem-aventurado é você. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Jesus falou assim: Pedro, feliz é você que entendeu que eu sou Cristo e que não sou um profeta. O que eu quero dizer com isso? Que é importante você conhecer Deus como Deus, e para isso você precisa andar perto. Por que os discípulos tiveram essa resposta? Porque andavam perto de Jesus. Jesus ele quer que você ande perto, para que você possa vê-lo da maneira correta. Se você estiver perto de Jesus, você vai vê-lo da maneira correta. Pastor, como que eu faço para estar perto de Jesus? É fácil. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se tornou carne, ele habitou em nós. Jesus, para quem não sabe, é a própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Então, todas as vezes que você quiser encontrar com este Cristo, mergulhe neste livro, leia, ouça uma palavra, porque Ele é a própria palavra. Amém. E quando você tem esse entendimento, você passa a ver as coisas de forma diferente. Você começa, o entendimento muda tudo. 3 coisas importantes que não pode faltar no nosso meio, das pessoas que creem. Conhecimento. Diga conhecimento. O que é o conhecimento, pessoal? Informação. Então vocês recebem informação, e com a informação vocês adquirem o conhecimento.
Segunda coisa, entendimento. Se você ouvir informação, mas não entender, é a mesma coisa de nada. Eu não admito que nenhuma pessoa entre nos cultos e ela, por minha causa, às vezes é por causa dela, não está prestando atenção, ela está pensamento lá, essa raposa vai comer as galinhas dela no galinheiro. Aí é responsabilidade da pessoa, mas eu não aceito que uma pessoa entre no culto e por minha causa ela não compreenda a informação que ela recebeu. Porque se ela não compreender a informação, não adianta nada ter. É a mesma coisa de não ter. Então, número 1, tem que ter conhecimento, que é informação. Número 2, tem que ter entendimento, que é a compreensão do que você ouviu. E número 3, tem que ter sabedoria, que é colocar em prática o que você aprendeu. Glória a Deus. Se você colocar em prática o que você aprendeu, você é sábio. Se você colocar em prática o que Jesus te ensinou, significa dizer que você é sábio. É por isso que é difícil colocar em prática o que Jesus ensinou para nós. É difícil, não é fácil. Mas se nós colocarmos em prática, nós seremos sábios. Lembra do que diz a palavra de Deus? Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A maioria das pessoas só fica com essa parte, mas não fica com a segunda parte, que é essa: e aprendei de mim. Diga, aprender de Jesus. Aprender de Jesus. É necessário. É necessário. Aprender dele. Por quê? Se você aprender dele, você vai ter, quando ele fizer uma pergunta, você responde. E para aprender você tem que estar perto. Você viu aqui? O que as pessoas dizem que eu sou? Profeta. Um é esse, outro é outro. Ele olhou para os caras que andavam com ele, que aprenderam com ele. E vocês? Tu és o Cristo. Eles tinham compreendido quem é que Jesus era o Cristo. Quem entendeu até aqui? Amém? Agora nós vamos entrar na lição de hoje. Ainda não entramos. O versículo de baixo diz assim. É o 18, né? 17 mesmo. Desculpa, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, Deus vai edificar a igreja dele sobre a pedra. Sim. A pedra, pessoal, representa Cristo, representa o entendimento que você recebeu de Cristo. A igreja nunca vai poder ser edificada. Estou falando igreja, nós, diga, eu sou a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, diz a Bíblia. Ele habita em pessoas. Então, quando nós damos liberdade para Deus habitar em nós, Ele nos traz um entendimento, e sobre este entendimento nós somos edificados. Amém. Se você não entender a palavra de Deus, não tem edificação. Algumas pessoas estão dizendo: nossa, pastor, estou feliz, eu aceitei Jesus. Nossa, o meu parente aceitou Jesus. Ótimo. Mas só que só aceitar Jesus não é suficiente. A Bíblia diz: assim como recebestes a Jesus, andai nele, edificados, enraigados e confirmados na fé. Então você vê quantos recursos a gente precisa ter para andar com Cristo. Olha o versículo 19 para a gente entrar na chave, no segredo. E eu te darei, lê comigo, versículo 19 com força. E eu te darei as chaves do reino do céu. De novo. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Olha só, Pedro, eu gostei que você me entendeu, Pedro, que eu sou Cristo. Eu gostei disso, eu gostei que você entendeu que eu sou Cristo. Ele falou para Pedro. Ele falou: Pedro, porque você entendeu que eu sou Cristo, agora com entendimento
eu posso te dar as chaves, no plural, do reino. E estas chaves vai ser recursos para você. Estas chaves serão recursos para você. Olha que interessante. E tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. O que é isso? Concordância. Quantos esperam muito de Deus? Não, deixa eu perguntar, porque eu acho que só algumas pessoas recebem. Levanta as duas mãos. Quantos esperam muito de Deus? Amém. Muito bonito, né? Só que Deus também espera muito de você. Sabe por quê? Porque Ele te deu as chaves. Ele te deu as chaves porque tem coisas que você tem que abrir e tem coisas que você tem. Ele te deu autoridade para fazer isso. A chave aqui, ela é simbólica. Ela não é uma chave, um objeto. Ela só funciona pela fé. A tua fé, por exemplo, é uma chave. O teu amor, por exemplo, é uma chave. O arrependimento, quando você peca, ou quando você se arrepende de algo que você fez de mal, para você ou para alguém, ou contra Deus, quando você se arrepende, isso você está usando uma chave. Quando você libera perdão para alguém, você está usando uma chave. Quando você persevera, você está usando uma chave. Quando você é fiel a Deus, você está usando uma chave. São chaves que Deus nos deu, funcionais, para abençoar a nossa vida. Por que Ele daria as chaves do reino para alguém? Ele deu estas chaves do reino exatamente para que nós usássemos. E ela só funciona quando nós cremos. E é sobre uma das chaves do reino que eu quero falar, chamada concordância. Até porque esse próprio versículo já explica. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar será desligado. Existem coisas na nossa vida que precisam ser desligadas, e você tem autoridade. Quem crê que recebeu a chave? Amém. Então comece, desligue. Deus, eu uso as chaves do reino. É assim que você tem que se dirigir. Deus, eu uso as chaves do reino para desligar essa dor de cabeça constante que eu sinto, em nome de Jesus. E uso a mesma chave do reino para ligar: estabeleça a minha saúde em nome de Jesus. Pastor, isso não confissão, não fugiu a palavra. Positivismo, isso, positivismo. Essa não é a confissão do positivismo, não é. Isso é o que eu creio na palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, apesar que o positivismo é coisa boa, não é coisa ruim. Mas eu não estou falando só sobre o positivismo, que já é uma coisa boa. Eu estou falando sobre chaves do reino que eu creio. Então eu só posso usar se eu crer. Ah, mas você está louco, falar uma coisa dessa é coisa de louco. A Bíblia diz que Deus ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Ele só age na vida daqueles que creem. Porque eu preciso crer que Ele me deu a chave. Quem crê também? Amém. Use elas. Nós aprendemos esses dias aqui na igreja sobre quebra de maldições. E uma das coisas que nós aprendemos aqui na igreja é que existe maldição que é lançada. Quando esta maldição que é lançada, você só vai ser atingido por ela se você quiser. Se você ficar com negativismo, não o povo vai pegar em mim. Não. E existe maldição que é maldição adquirida. A pessoa, ela trouxe para dentro da casa dela algo que é maldição. E ela tem que tirar de lá de dentro, senão a maldição não sai. É maldição adquirida. Você tem que pegar aquilo que não combina com Deus, aquilo que não combina com a palavra de Deus, que
está dentro da tua casa, seja o que for, seja um objeto, seja uma roupa, seja um filme, seja o que for, vai lá e joga fora. Porque você está desadquirindo algo que traz maldição. Você está usando a chave da obediência. A obediência é uma chave. O temor é uma chave. Você sabe por que o temor é uma chave? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Então quem teme a Deus tem proteção. É uma chave. Quem tem essa chave? Tema a Deus. Veja comigo. A Bíblia diz aqui então que Deus ele mandou ligar e desligar. Faça isso. Desliga. Tem coisas que tem que ser desligadas na tua vida. Desliga essa contenda, essa briga entre você e a sua mulher. Só briga. Briga por causa de carcinha, briga por causa de cueca pendurada lá no chuveiro, carcinha pendurada no chuveiro. E briga por causa do copo. Por que você deixou o copo aqui? Briga por causa do feijão tabu. Já contei a história do casal que separou por causa do feijão, né? Já contei. Ah, o feijão tabu. Não tá. Foi embora para casa da mãe. Aí o cara ficou 15 dias em casa sozinho, sofrendo. Aí eles conversaram, alinharam de novo, foram buscar. Ele foi buscar a mulher. Aí ele pegou a mulher, colocou dentro do carro, entrou, ela sentou do lado, ligou o carro e falou: nossa, por causa de um feijão. Aí começou a briga tudo de novo. Já falei para você que não foi feijão. E só Deus na casa. Então desligue e ligue coisas boas. Deus, eu vou ligar a bênção, eu vou ligar o amor, a fidelidade. Aqui na minha casa eu quero usar a chave do reino. Eu estou usando a minha fé, que é uma chave. Eu estou usando a esperança, que é uma chave. Estou usando a perseverança, que é outra chave. Amém, gente? Amém. Muito bem. Agora, nós vamos começar a falar sobre a chave que nós vamos usar a partir de hoje. Nós vamos usar a chave Mateus 18. Você está aqui no 16, você vai para o 18 agora. Mateus 18, versículo 19. As bênçãos estão tudo no versículo 19 hoje. Dali a chave do reino para 19. E agora capítulo 19, capítulo 18, versículo 19. Lê comigo. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Deus de novo para você entender. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Olhem para mim. Hoje estamos começando esse mês aqui um propósito da concordância. O que é a concordância? É um contrato onde um concorda com o outro e aperta as mãos e diz: é isso. O Senhor Deus ele está dizendo que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, o Pai que está no céu fará. O que significa isso dizer? A concordância é uma ferramenta que Deus criou para você ter acesso a coisas que vêm do céu. Então, isso significa dizer que esse orgulho teu, de achar que não precisa de ir para a igreja, que não precisa de ninguém, tem que cair por terra, porque existem bênçãos que você só recebe em amor. Glória a Deus. Eu vou explicar de novo para que vocês compreendam perfeitamente. Este orgulho de você dizer que não precisa ir para a igreja,
porque você sabe da palavra, você ora em casa, e porque isso e porque aquilo você ouve no YouTube, tudo bem. Mas você precisa entender que é necessário congregar, porque congregar é um recurso. E outro, não é só você, existe o acordo. Por isso que esse mês nós vamos fazer o mês da concordância, para que você traga o teu pedido de oração. Não precisa colocar nome. Eu quero que você traga o teu pedido e diga: pastor, concorda comigo aqui, porque se nós concordarmos, se você concordar com esse irmão que está do teu lado, a Bíblia diz que o Pai que está no céu vai fazer. Amém. Significa dizer que tem bênção que nós não vamos receber porque oramos sozinhos. Existem bênçãos que nós vamos receber porque nós praticamos o acordo. Está entendendo por que a Bíblia diz que é melhor dois do que um? Porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz em Amós, porque o acordo é importante. Eu preguei esses dias aqui em capítulo 12 do livro de Gênesis, aonde o Deus ele faz um pacto com Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão, você vai conquistar toda essa terra. E ele fala: Abraão não tinha grana? Abraão não tinha grana para comprar tudo aquilo que ele tinha peregrinado? Aí Deus chegou e falou assim para Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações, e tudo isso aqui darei a tua descendência. E ele perguntou: como hei de saber que o Senhor, que isso será meu? Aí Deus falou: pega uma vaca lá, um bezerro, pega um cordeiro e pega um cabrito e corta no meio, derrama o sangue dele, corta no meio e faz um sacrifício para mim. E Deus falou para ele pegar também uma rola, que era aquela pombinha pequena, e uma pomba maior. Ele falou: os animais, as pombas você não corta no meio. A pomba é o símbolo de quem, gente? Quem lembra? Do Espírito. O Espírito Santo dá para dividir? Não, ele é único. E Deus falou para Abraão: corta no meio. Aquilo representava, uma parte era a parte de Deus, era um pacto, uma aliança, e a outra parte do animal pertencia a Deus. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você quer saber como você vai conquistar? Nós fizemos aqui um contrato. Metade do animal é a minha parte e metade é a sua parte. Faz a tua parte, eu faço. Isso é o que, gente? Acordo. Eles concordaram. Quando Abraão vai e pega o animal, o Abraão estava concordando. Irmão, a Bíblia diz lá no capítulo 11 de Eclesiastes, a Bíblia diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, que representa o diabo, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Porque o acordo, a Bíblia diz assim, porque o acordo é o remédio que aquieta grandes erros. O acordo. Então esse é o mês da concordância, porque o acordo é uma das chaves que temos. Nós já vimos aqui: se dois de vós concordarem, olha que interessante, a importância do acordo, a importância de você dizer: ora comigo, vamos orar nesta causa. Olha a importância de você pedir a oração, olha a importância de você fazer o que é necessário. O acordo é uma ferramenta, e nós vamos usar esse mês aqui o acordo. Eu quero concordar com a sua causa, eu quero que você traga a tua causa para o altar. No dia 29 nós vamos fazer aqui a vigília da concordância. E eu quero que você traga a tua causa para nós concordarmos com ela. E o Pai que está no céu vai fazer a parte dele. Porque a nossa parte é fazer aqui. A Bíblia diz: se dois de vós concordarem na terra. Então nós vamos concordar. Deus, nós concordamos, nós abençoamos, nós cremos, nós oramos. A parte dele, ele vai fazer, porque se nós estamos obedecendo esta palavra, significa dizer que cremos. Porque só pode colocar em prática os que entenderam, os que creram e os que são sábios. Porque o sábio coloca em prática o que aprendeu com Jesus. No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: andarão dois juntos
se não tiverem de acordo. Isso serve para tudo. Isso serve para o casal, isso serve para o funcionário, para o patrão, isso serve para tudo, né? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. E no mundo espiritual? A luz e as trevas, a Bíblia diz que não combinam. Então nós somos de Deus ou nós não somos. Agora, se eu resolvi andar com Deus, no mínimo, eu tenho que me esforçar para andar de acordo. Então, se eu estou vivendo, se eu estou aprendendo com Deus hoje aqui, e recebendo a ferramenta da concordância, eu tenho que entender que eu tenho que andar de acordo com Deus. Então, por exemplo, existe algo na minha vida, nós somos imperfeitos, mas aí Deus vai mostrando, porque a Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja revelado. Aí Deus começa a revelar. Você viu o que Pedro falou? Para os outros Jesus era o que mesmo? Um profeta. Mas para Pedro era o que? Era o Cristo. Pedro, a eles foi revelado. Tanto é que ele diz, né? Bem-aventurado és tu, Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Ou seja, o Pai que está no céu revelou para Pedro que era o Cristo. Pedro creu naquilo. Então, quando nós andamos de acordo com Deus, nós olhamos para a nossa vida e olhamos e falamos: peraí, isso não está de acordo com Deus. E se não está de acordo com Deus, também não está de acordo comigo. Eu tenho que começar a colocar para fora. Por que eu tenho que começar a colocar para fora? Porque eu não posso carregar um jugo. Sabe o que é jugo? O jugo é uma ferramenta que se usava nos bois e colocava sobre os ombros do boi, assim, sobre o pescoço dele, aonde colocava ali o carro do boi. Aquilo é um jugo que ajudava a puxar no caso, os instrumentos para lavrar a lavoura e também para puxar cargas. Aí tem uma frase que é assim: quando se tem jugo, você é obrigado a andar nos passos dos bois. Você entendeu isso? Quando está sobre um jugo, você é obrigado a andar nos passos dos bois. Suponhamos que tem um boi lá que ele é avião, que é o mente mais aberta, que é um boi mais ágil, que é um boi que quer caminhar mais forte, mas como ele está com o jugo, com toda essa capacidade de ser mente mais aberta, com toda essa capacidade de ser mais ágil, ele tem que ficar parado, porque ele tem que andar nos passos dos outros bois, porque está com um jugo sobre ele. Se você não quebrar jugos da tua vida, que não estão de acordo com Deus, que não estão de acordo com a sua família, você vai ser obrigado a andar nos passos dos bois. Com tudo que você queira acelerar os passos, você não pode. Então, quando a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, é uma pergunta. Aí você responde: é claro que não dá. É por isso que Deus está nos ensinando que o acordo é muito importante para a gente andar com Ele. O acordo é muito importante para a gente usar a chave para ligar no céu. Amém, pessoal? Amém. Acordo. Se dois de vós concordarem, você precisa concordar. Tem coisa que você tem que chamar o teu marido para orar com ele e dizer: vamos concordar, vamos fazer uma oração em concordância. Por quê? Por que eu tenho que orar com você? Porque há um poder na concordância. Você dá uma broca nele ou nela, você vai orar comigo porque há um poder na concordância. E eu quero que você ore comigo, porque se dois concordarem, move o céu. Ah, pastor, só a fé está bom. Não, a fé é importante, é o principal alinhamento, mas só a fé não resolve. Tem que ter a perseverança. Tem gente que tem a fé, mas se não usar a ferramenta
se não usar a chave da oração, não resolve. Tem coisa que não é oração. Quem lembra que nós aprendemos aqui? Josué estava orando. Deus falou: por que está orando? Levanta. Tem maldição. Tem que tirar. Olha para você ver que não é só a fé, não é só a oração. Tem coisa que é posicionamento. Josué foi lá, pegou e jogou fora e teve vitória. Ele tirou a maldição, era adquirido. Ele falou: se é adquirido, eu vou jogar fora. Veja só comigo aqui, para a gente poder terminar aqui o nosso estudo. Versículo 20 ainda. Agora, versículo 20. Vamos ler o 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Nossa, pastor, hoje tinha 3 pessoas lá no culto. Não tem problema. Que a palavra de Deus garante que a presença de Deus está ali. Você não está ali por causa de presença de pessoas, você está ali por causa da presença de Deus. E a Bíblia diz aqui: aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele está falando da concordância, ele está falando da comunhão. Se tiver na comunhão, tiver no acordo, ele está ali. Vamos ler de novo o 19 e o 20 para você entender melhor. Lê comigo. E também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhes pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha o poder da concordância. Quando 2 ou 3 concordam, Deus fala assim: se tiver concordância, eu gosto de concordância, eu gosto de unidade. Irmão, Deus gosta de concordância, Deus gosta de unidade. Por isso que Deus gosta quando você vem para o culto, para você participar da concordância, participar do projeto, participar dos propósitos, porque às vezes você não entende que aquele propósito é uma direção de Deus para mudar a tua vida. É uma direção de Deus para mudar a tua vida. Olha só o que aconteceu. A Bíblia Sagrada conta, olha que interessante, a Bíblia Sagrada conta que o Eliseu, ele era um lavrador. O Eliseu era um lavrador, estava lá no meio do mar, lavrando terra. Ele tinha um chamado para ser profeta. Ele era um lavrador, estava lá na roça, coitado, trabalhando, cuidando da sua família. O Elias passou e lançou a capa sobre ele. O Elias passou e lançou a capa sobre ele. E chamou ele, explicou para ele que ele tinha um chamado. Ele acreditou naquele chamado. Ele foi lá, sabe o que ele fez? Ele pegou os bois que ele usava para arar a terra. Ele pegou os bois que ele usava para arar a terra. Ele pegou as madeiras que ele usava para fazer ali aquele arado. Sabe o que ele fez? Ele matou os bois, fez um churrasco, se despediu de todo mundo e pegou as próprias lenhas daquele arado e colocou como lenha. Por que você acha que ele colocou fogo? Ele matou os bois? E por que você acha que ele usou a lenha do próprio arado, diz a Bíblia, para fazer o fogo? Porque ele acreditou tanto no chamado, que ele disse assim: vou colocar fogo. Mas alguém falou: não coloca fogo não. Ele falou assim: o que eu creio, não importa o que você fala, vou fazer o que eu creio. Ele fez o que ele creu. Ele creu tanto que ele sabia que não ia voltar mais para o arado. Irmão, se você crê mesmo, você se desfaz sem medo. Glória a Deus. Quando você crê, você age sem medo. E se eu precisar voltar? Não, o chamado é para frente. O reino não tem regresso. E você tem as chaves do reino para não regredir. Diga graças a Deus. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu estou dizendo que nós temos a chave do reino e nós precisamos usar. E uma delas nós estamos aprendendo hoje, que é a concordância. Está vendo por que você tem coisa que você tem que trazer? Você tem que chamar alguém para orar com você? Você está vendo porque tem coisa que você tem que chamar o teu marido para orar com você, a tua namorada para orar com você, a tua noiva para orar com você? Está vendo que tem coisa que você tem que chamar a tua mãe para orar com você, os teus filhos para orar com você?
Você está vendo que tem coisa que você tem que orar com o teu patrão, com os teus funcionários? Você tem que estar entendendo que tem coisa que você tem que trazer para o pastor orar para você? Porque tem coisa que é na concordância. Diga, a concordância é uma chave do reino. É uma das chaves do reino. Eu gosto disso. Vamos falar mais alguma coisa para a gente poder terminar? Mas eu quero que você saia daqui entendendo a importância das chaves. Só que os acordos têm que ser bons. No livro de Josué, no capítulo 9, não precisa abrir, eu só vou comentar depois você lê em casa. O Josué, ele foi usado por Deus para levar o povo para conquistar a terra prometida. Josué capítulo 1, Deus chega para Josué e fala: tu farás esse povo herdar. Vocês ouviram isso? Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. Eu não trabalho com o morto. Então Deus falou assim agora: Josué, levanta-te, pois agora. Moisés foi um grande profeta, teve uma grande história, mas ele estava morto. Só que Deus não pode usar morto. Só tem alguém que usa morto. Sabe quem que é? Ele usa o nome das pessoas, vem como se fosse a própria pessoa. Ah, pastor, mas isso pode? A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz. Quando o homem morre, a Bíblia diz que o homem morre e vindo depois disso o juízo. Está dormindo. No dia do juízo Deus vai chamar a gente. A gente vai lá prestar conta para ele. Fiquem tranquilos. Então Deus não usou Moisés depois de morto. Ele chegou para Josué e disse: levanta-te agora. Olha que isso é forte. Porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi aos teus pais. Tu farás. Ele não podia chegar e falar: vem cá, vai lá você, vai lá. Não, era ele que tinha que fazer. Ele era o líder. Deus tinha dado para ele. Aí Josué vem, pessoal, olha só para você ver. E ele vem destruindo todas. Porque a terra era prometida, mas tinha moradores. O que você faz quando tem alguém na sua propriedade? Como que chama aqui no Brasil? Reintegração de posse, não é? Tem que chegar lá e chama a polícia, chama a guarda municipal, chama o porteiro, e põe todo mundo, as policiais que sofrem. Só os polícias que sofrem. Porque vai ter que. Então, mas era mais ou menos isso. Suponhamos que o Josué era o governador, que tinha autoridade sobre as polícias, e que desse uma ordem para eles tirar aqueles intrusos. Foi isso que aconteceu. E eles vieram fazendo uma limpa, arrancando todo mundo. Vaza daqui, que essa terra pertence a nós. E eles foram vencendo, matando muitos à espada. Teve uma turma, pessoal, que eles resolveram, está no capítulo 9 de Josué isso, e ficaram com medo. Olha só, ficaram com medo. O que eles fizeram? Eles eram de pertinho, mas eles ficaram com medo. Então eles simularam que vinham de longe, colocaram roupas velhas, pão mofado, e chegaram para Josué mancando. Nós estamos cansados. Esse pão, quando saímos de casa, mentira, estava quentinho. Olha, mofou o pão. Josué entendeu que eles vieram de muito longe. Era mentira. Sapatos velhos, tudo velho, odre velho, tudo. Os caras simularam e foram pedir proteção para Josué. E Josué, pessoal, fez um acordo com eles. E eles falaram: Josué, faça um acordo conosco. Josué perguntou: como? Eles disseram: nós seremos teus servos. Pessoal, e Josué fez um acordo. O problema, olha o poder do acordo. Josué agora descobriu, depois de 3 dias, Josué descobriu que era tudo falsidade.
Só que Josué tinha feito. Josué não pode voltar atrás por causa do acordo. E você está achando que o acordo é qualquer coisa? O acordo, segundo o versículo que lemos, ele move o céu. Peça orações. Traga a sua causa. Concorda comigo nesta causa. Vamos orar juntos. É uma ferramenta que Deus deu para nós. Use elas. Estava escutando, a dona Bela estava contando o testemunho dela. E ela estava lá no quarto da UTI, ela tomando morfina de nem meia hora. Você sabe o que é isso, gente? A morfina é o mais potente anestésico que existe. E ela tinha que tomar de nem meia hora de tanta dor. Está aqui a dona Bela. De tanta dor, uma enfermidade terrível. E ela estava lá, olha para você ver, estava lá na cama, deitada. O médico estava comendo, e alguma coisa vinha no ouvido dele e fala: vai lá e abre ela agora. O médico veio, abriu ela. Ela estava contando mais 2 minutos, não é isso? Ela teria morrido. Meio segundo. Olha só. Segundos. Está vendo? Se ela tivesse aberto ela naquela hora, ela teria morrido. Mas você está vendo como que Deus age? Mas aí está, ela estava doente lá, marido dela orando, a Vera orando, a família orando, pastor, olha aí. E a gente orava. O que ela estava praticando? Além da fé, além da fé, que é o quê? Além da fé, além da oração, que era uma chave, nós estávamos praticando uma coisa que nós estamos aprendendo hoje. Concordância. Irmão, move o céu. Por isso que o médico estava comendo e Deus estava falando com ele. Vai lá, porque mexe com o céu a concordância. Irmãos, isso é muito forte. Glória a Deus. Eu gosto disso. A concordância é uma ferramenta. É por isso que esse é o mês da concordância. Você leu o primeiro Coríntios, por que tem que ter concordância? Olha o que a falta de concordância faz. Quando você lê a Bíblia, lá em Gênesis, você vê o povo querendo construir a Torre de Babel. E eles falavam o mesmo idioma. Você sabe por que todo mundo tem que falar o outro idioma agora? Tem que falar inglês, francês? Por causa porque eles estavam ali, pessoal desobedecendo a Deus, mas eles estavam em concordância. Estavam desobedecendo em concordância. Vamos construir uma torre, subir até o céu. Medo de dilúvio. Só que Deus já tinha dado a palavra que não ia acabar mais o mundo em dilúvio. Então eles estavam fazendo algo por desobediência. E eles começaram a fazer a Torre de Babel, construir. Deus falou: eu vou acabar com isso. Traz tijolo, vamos trazer tijolo. Traz cimento, traz piche, traz mais. Eles fizeram com piche, com betume. E eles começaram a fazer ali aquela torre, estava crescendo. Aí Deus falou: isso, estava uma bagunça só. Concordância, né? Estão concordando, está dando certo, a concordância está certa. Deixa eu mandar para eles lá. Daqui a pouco Deus foi lá e confundiu a língua deles. Aí para quem gosta, a título de curiosidade, para quem quer saber onde começou os idiomas, foi aqui, na Torre de Babel. Aí chegou o outro lá falando chinês. É tijolo, rapaz! Não entendeu nada. Aí ele ia falar com o outro, está falando inglês. Ele ia falar com o outro em português. O outro falando zulu. O outro falando não sei o quê. Os idiomas. Começou ali. Aí acabou a concordância, a construção acabou. Olha para você ver o poder de uma concordância. Eles estavam construindo a torre até enquanto estavam de acordo. A partir do momento que começou a falar, cada um começou a falar uma língua, acabou. A concordância é importante para o teu trabalho, a concordância é importante para a tua empresa, a concordância é importante para o teu casamento, é importante para a tua saúde. Use a chave da concordância.
Agora você aprendeu que você não é sozinho. Agora você entendeu que você sozinho pode fazer com oração, que Deus ouve sim. Mas tem coisa que vai ter que ser aonde, gente? Na concordância. Eu já vou terminar, até porque o que está dito não está por dizer. Já entenderam? Mas eu quero só ler um versículo aqui interessante. Olha para você ver, Eclesiastes 4:9, a Bíblia diz assim, precisa abrir não. É melhor eles serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. É melhor ser dois do que um. Olha que interessante. Marcos 3:24, a Bíblia diz assim, ó, se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou seja, se o reino estiver dividido, o reino só divide se tiver o que, gente? Divisão. De dois. Visão. Duas visões. Isso que é divisão. Divisão. Dupla visão. No mesmo lugar. Não vai dar certo. Por isso que nós temos que entrar em acordo com Deus, para Ele poder nos abençoar. Ele tem a mesma visão que eu. Ele crê conforme eu liberei a palavra. Visão. O reino dividido não subsiste. Por que Deus ele ministrou a nós essa palavra do acordo? Porque o acordo é muito importante. Vamos terminar aqui, gente. Lá em Deuteronômio 32, não precisa abrir não, porque as horas já não nos esperam mais. Deuteronômio 32, eu estou vendo a hora aqui, 22:09, estou bem assustado. Até olhei aqui no relógio e falei, será? Mas foi a hora que eu tirei a print, né? Tirei uma print aqui da timeline aqui. Olha só, Deuteronômio 32, a Bíblia fala o seguinte, irmão. O povo de